Bem, gravando novamente, estamos aqui para a segunda parte do estudo. A Selma vai continuar o que ela estava explanando, a Doroteia não deve entrar de volta, então pode abrir seu áudio, Selminha, e pode continuar o que você estava falando. Só para complementar, né? Nós estamos estudando Missionários da Luz, da André Luiz. Ele faz uma narrativa mais detalhada com relação à fisiologia do corpo. Acredito até que o próximo livro, que é Fisiologia da Alma não, desculpe, eu não sei. Tem um outro dele que é bem mais técnico, né? Como você falou do Divaldo. E esse livro do André, ele faz uma narrativa assim, pela visão dele, né? Ele vê o corpo humano nas estruturas mais complexas, no DNA se movimentando, as células cancerígenas atacando as células boas. É uma complexidade assim que você nem imagina, é bem interessante, né? Para a gente ver como é que ainda tem muita coisa para a ciência descobrir com relação ao nosso corpo, né? E ele mesmo disse que ficou impressionado, que ele não sabia como é que funcionava tanto assim, né? Aquelas minúcias do corpo humano, né? Muito detalhe mesmo, né? Isso aí só para pontuar que você falou com relação ao do Divaldo também, né? É bem complexo isso. Eu acho que pontuei, não sei se esclareci alguma coisa, tá? É só isso. Mais alguém quer comentar? Então, Flávio pode dar continuidade. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não se determina por si só. Aqui ele coloca que, né, hereditariedade você vai seguindo um ciclo, né, do mais velho para o mais novo, vamos colocar assim, tirando o grau de parentesco, né? Existe um elo de ligação nisso tudo, né? Ligação sanguínea, ligação de DNA, ligação de moléculas e assim vai, né? E aqui ele coloca que esses fluidos são reunidos, eles sempre obedecerão os imperativos da existência terrestre, ou seja, aquilo que a gente comentou, é sempre dessa atmosfera, dentro desse planeta a qual vai ter que receber esse tipo de matéria. Obviamente, como a Selma falou e o Helder tinha falado atrás, esse espírito que a gente colocou já é um espírito muito mais evoluído, apesar de ele estar na Terra. Está na Terra por algum motivo, obviamente, mas ele, na Terra, é um espírito mais evoluído. Chico Xavier é um espírito muito evoluído e veio em missão, mas tinha esse tipo de matéria a qual igual a nossa, né? Eu não estou colocando as faculdades mediúnicas do Chico, estou colocando a matéria do Chico, tanto é que ele teve dores, ele sentiu a dor da carne. Divaldo fez uma operação há pouco tempo de hérnia, então também sente as dores da carne. Mas eu não estou falando a mediunidade de Divaldo, estou falando a matéria. E esse outro aí, a qual eu vou até pesquisar, não sei quem é, né? Eu vou buscar o áudio dele, eu queria saber o que ele fez, qual o motivo dele estar aqui, de que forma ele está aqui, né? O porquê ele está aqui. É algo até interessante em pesquisar isso aí. O que ele quer dizer aqui é que tudo recebe um contexto obrigatório de Deus para aquele tipo de matéria e planeta, para o tipo de estado evolutivo ao qual se encontra a humanidade na população desse planeta, vamos colocar assim, seu estágio de adiantamento moral e intelectual, né? E aqui ele diz aqui, ó, esse conjunto é passivo, ou seja, ele apenas passivo quer dizer o quê? Ele, entre aspas, obedece, ele não determina, não é? Ele simplesmente passa a ser secundário, por segunda opção em diante. Então, ele é como se tivesse realmente baixa a cabeça, né? Vamos botar assim, a pessoa passiva. Ele aceita as coisas, ele entende as coisas, ele não contesta, ele não tem a condição de ser o ativo, né? Aquele que é a parte primária da coisa, é a causa da coisa. Ele seria, teoricamente, a consequência, né? Desse planeta, desse mundo, dessa matéria.
Por isso que passa a ser passivo, seria secundário, né? Ele não é a causa motriz da situação. Alguém quer falar mais? Alguém quer comentar? Bem, é porque, né, eu entendi que ele coloca aí que o corpo físico nada mais é do que uma matéria condensada, né, o fluido cósmico universal condensado e numa formatação necessária para a vida física no nosso planeta, né, como você colocou. No mundo espiritual, mesmo desencarnado, nós continuamos tendo um corpo, né, que é o perispírito, que também é matéria, que também é fluido cósmico universal condensado. Não tão condensado quanto o corpo físico do encarnado, mas é a mesma coisa, é a mesma matéria. Ele só tem necessidades diferentes, porque quanto mais condensado, ele adquire ali necessidades, a dor, né? A necessidade de comer, de se alimentar. Ele bota da questão da hereditariedade, né? Essa questão da genética, que passa ali de pai para filho, são coisas que naquele nível de condensação, né, no nosso nível de condensação, acontece, são necessárias e para a nossa existência. Porém, não é isso que vai definir se você é bom, se você é mal, se você faz o bem ou se você faz o mal. O corpo físico, como ele coloca, é um instrumento passivo. Assim como o nosso perispírito, depois de desencarnado, vai ser um instrumento passivo. Porque o que a gente lê nos livros de André Luiz, né, como a gente lê ali nas obras de André Luiz que os espíritos são extremamente perversos, alguns, né, extremamente perversos mesmo depois de desencarnado. Então isso mostra que não era o corpo, não era a carne que fazia ele ser bom ou ele ser mal. Pelo contrário, né, a carne muitas vezes, quanto mais condensado é esse nosso instrumento, mais ele limita o espírito, mais limitado nós ficamos. E aí, no caso de espíritos trevosos, né, de espíritos de mal intencionados, um corpo limitado ajuda ele a não fazer tanta besteira, a não cometer tantos erros, porque aquela limitação vai impedir ele de cometer tamanhos erros. E aí, muitas vezes, enquanto desencarnado, essas possibilidades aumentam. E isso é ruim. Por isso a necessidade de encarnar. A encarnação para nós ainda é um grande limitador, para que a gente consiga aos pouquinhos merecer termos um corpo mais leve, que nos permitirá maiores ações quando tivermos mais responsabilidade, para que nossas ações não sejam destrutivas. Mas o que é mais importante do estudo de hoje é isso, a passividade desse corpo. Não é ele que vai determinar se você é bom ou mal. Ele só vai limitar as suas ações, tanto no bem quanto no mal. Quanto mais denso, mais limitado você está. Mas não é ele que vai definir. E a prova disso são os estudos de André Luiz, que mostra, né? A gente vê o tempo todo espíritos trevosos desencarnados, que não têm mais nenhuma influência da matéria, não estão mais num corpo de carne e continuam impelidos no mal, né? Então, acho que essa que é a questão da passividade que ele bota nesse parágrafo, né? Mais alguém quer comentar? Então, pode continuar, Flávio. E esse que a gente vai ler agora é o retrato que você acabou de dizer. Tá? É só acrescentar alguma coisinha a mais, mas eu acho que você já falou tudo aqui. Ó. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou mais de seu possuidor. É como você falou. A carne aqui é apenas secundário. Quem é que comanda é o espírito. É como você falou, as suas ações mais ou boas é do espírito. Não tem como você até na tua explicação você até pegou o parágrafo seguinte. Não tem como você descaracterizar esse parágrafo aqui dentro da tua explicação. É o que realmente você falou. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar? Dedinhos, está todo mundo quietinho. Selminha, pode falar, Sel.
Eu entendo aqui também que a condição do pecado da carne, né, que fica que o espírito entre aspas, né, acaba querendo a tendência. Nosso corpo, no caso, aí, em questões de hereditariedade, tudo são aqueles pecadinhos da carne, né, que é a inveja, a vaidade, o orgulho, né, a ignorância, todos esses são sentimentos terrenos, né? Estão mais ligados à nossa carne, à matéria, né? Porque quanto mais espiritualizados nos tornamos, a tendência é perder esse tipo de sentimentos, não é isso? Então, quando o que ele fala assim, embora nós tenhamos ainda essa condição, às vezes, de ter esses sentimentos, o espírito não é dotado disso, né? Não deveria, né? No caso. Então, quer dizer, conforme a nossa evolução que a gente vai perdendo, vai se espiritualizando, a gente vai perdendo essas condições. Mas essas condições que nós temos, de termos orgulho, vaidade, inveja e egoísmo, elas não podem dominar nossa vida, a nossa condição de ser humano. Por quê? Nós, sendo espíritos, temos que evoluir e nos livrarmos desses maus sentimentos. Por isso que ele diz que nosso sentimento também é passivo, para que essa tendência humana, terrena, não domine a nossa predisposição espiritual, nossa predisposição espiritual. Eu acredito que seja isso, correto? É isso. Então, perfeito, Selma, exatamente. Ele é o que é isso mesmo, não tem nada a ver com a carne, corpo de carne, tem a ver, como a gente falou lá no início, o símbolo. A carne simboliza todos esses maus hábitos que nós vamos continuar tendo eles depois de desencarnados também. Então você vê que não tem nada a ver com o corpo, com as necessidades do corpo de carne, né? A necessidade do corpo de carne é fome, é sentir dor, Essas são as necessidades do corpo de carne, não tem nada a ver com personalidade, com caráter, que são coisas que vamos continuar levando, mesmo depois de não estarmos mais nesse corpo de carne, né? Então, como um resumo de tudo que o Flávio já falou lá no início, acaba sendo só uma grande desculpa quando a gente bota a culpa no corpo de carne por essas nossas más tendências. Pode continuar, Flávio. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Aqui, mais uma vez, em cima do que a gente está falando desses comentários últimos, né? Em relação, ou seja, a inferioridade do homem faz ele transferir a responsabilidade dele, né? E aí comete faltas essas para ele, falta para a sociedade, para o planeta e principalmente para as obrigações e leis divinas. E aí o que acontece? Isso é de acordo com a condição moral e intelectual dele. É o estado realmente evolutivo, a qual ele habita também, é esse planeta, a qual também ele faz com que esse planeta faz com que ele haja dessa maneira. Entendeu? Além dele ser assim, porque olha só, uma coisa é você transferir responsabilidade. Quando a gente fala assim, as pessoas sabem o que é o certo e errado. Algumas talvez não conheçam a dimensão das consequências, mas ele sabe que aquilo ali é certo e que aquilo ali é errado. Então, a partir do momento que ele sabe que aquilo é errado e continua no erro, tá entendendo? Isso aí demonstra totalmente a inferioridade dele, porque ele tem o conhecimento daquele erro. Então, ele ainda é inferior em não se corrigir, ele ainda é inferior a não se policiar, ele é ainda inferior realmente a praticar esses hábitos errados. Depois virão consequências. Consequências materiais aqui mesmo na Terra e consequências espirituais, né? Porque isso não passará em vão. Então, é tudo de acordo, como ele fala assim, a condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Entendeu? Esse que é o problema. A gente continua a errar. Errar no nosso pensamento, nos nossos atos, né?
não tentando nos corrigir em relação aos nossos sentimentos, né? E a gente, com isso, vai pecando. Hoje foi colocado, né, no estudo da tarde, eu consegui ler tudo, mas eu não consegui falar, porque não tinha condição, estava numa outra situação. Eu ia até escrever, mas também não consegui escrever. Mas eu ouvi tudo, escutei tudo. As causas das aflições. Ou seja, é colocado, muitas das aflições nossas estão aqui, nos nossos erros daqui, não são só dos erros do passado. São nossos erros que aqui nós cometemos e aqui também já começamos a resgatar. Obviamente que trazemos também muita coisa lá de trás, né? Porque a cruz é de acordo com o peso, né? Cada um vai poder suportar. Mas muitas das coisas nós praticamos aqui. E está ligado a essa aqui, a inferioridade nossa aqui do planeta. Nossos pensamentos, nossos atos e os nossos erros que constantemente nós continuamos a fazer. Alguém fala? Alguém quer comentar? Tem o pessoal aí, João não falou nada, está quietinho. Leila. É porque está tudo bem explicadinho, então está tranquilo. Ana, Georgia também. Então, podemos continuar, Flávio. E aqui vem, é preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade. Flávio, você pulou esse aqui. Oi. Tá, pulei o 10. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É o que você colocou ali, Vitor, né? Isso é do espírito. Não adianta transferir. A carne é fraca, eu não consigo. Você não consegue porque você não tem força de vontade, você não tem determinação, você é inferior, você está em estado de evolução, mas não transfere a responsabilidade. Você é assim, você tem que ser autêntico, você realmente, essa é a sua verdade, essa é a sua realidade. Agora, assuma, absorva isso para você e comece a trabalhar esse lado ruim seu. O que você não pode é transferir isso para a carne ou transferir para terceiros, quarto, quinto, ou seja, fugir da sua realidade. É o que você até colocou anteriormente. Nunca foram da carne, e sim é da pessoa, do espírito. Alguém fala? Se essas características fossem características da carne, todos nós teríamos elas, né? Até onde eu sei, todo mundo aqui é feito de carne. Não tem ninguém aqui que não seja feito de carne, né? Se a ingratidão, se a má-fé, se os impulsos deprimentes, se tudo isso fosse características da carne, todos nós estaríamos com essas mesmas características, né? Todos nós seríamos ingratos, todos nós teríamos má-fé, todos nós teríamos esses impulsos ruins, né? E não é verdade, né? Cada um com as suas características, cada um com os seus níveis, demonstrando que são características do espírito, né? E não da carne, não do corpo de carne. Alguém quer comentar? Pode continuar, Flávio. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Ou seja, seguir Jesus o tempo todo, seguir realmente o que foi colocado através de Jesus em vários livros, em várias religiões, tá entendendo? E precisa o homem fazer o quê? Ter a compreensão, a característica de que ele realmente tem que se dominar. Dominar como? Dominar as más companhias, os maus pensamentos, os maus hábitos, ou seja, se policiar, se corrigir e tentar, mas isso aí a gente sabe que não é feito de uma hora para outra, a vida não dá salto, isso aí já foi colocado várias vezes nos trabalhos da tarde, aqui no Zoom também. Isso não é de uma hora para outra. Isso é necessário ter um tempo para isso, mas também é necessário que a pessoa se discipline, se policie, tá entendendo? E seja, acima de tudo,
determinada a querer mudar, determinada a brigar consigo mesmo e falar assim, não, isso está errado, eu não posso continuar nesse erro. Tá? Mas tendo consciência de que, se continuar nesse erro, terá consequências ruins lá na frente, né? Como foi colocado no estudo do hoje à tarde. Nessas vidas, né? Nessa mesma vida, as consequências virão nessa vida e outras que virão, né? De outras vidas, né? De acordo com a cruz de cada um, né? Que a gente sempre coloca. Mas a pessoa tem que ter o quê? O discernimento, né? A convicção de que realmente quer mudar. E tem que se disciplinar, como é que está falando, e ter um autodomínio de si, de uma forma equilibrada no pensar e no agir. Alguém mais? Alguém deseja comentar? Janete, pode abrir seu áudio, por favor. É que realmente a gente dando essas desculpas, né, com a carne, e esquecendo que até as provas que nós escolhemos, situações em que nós estamos inseridos, porque escolhemos para nos melhorarmos, né? Às vezes estamos em situações difíceis porque escolhemos para vencer vícios, vencer relacionamentos difíceis, não é? Então, é isso que ele está falando, para a gente ter esse autodomínio, para a gente buscar realmente essa renovação, porque naquilo que olhamos, na situação em que, na família em que estamos, no trabalho em que estamos e nas dificuldades que é porque necessitamos nos superar nessa existência, porque nós escolhemos essa prova, muitas vezes até expiação, né? Então, por isso, essa necessidade dessa renovação, que é a nossa evolução espiritual, né? Que é o nosso melhoramento espiritual. Né? Então, a gente não tem que ficar arrumando desculpas, né? De que carne é fraca, que é isso. Porque tudo, todos os sentimentos, tudo vem das necessidades da carne, que eu falo, são as fisiológicas, né? Enquanto estamos aqui no planeta denso de carne. Mas todo o resto vem do espírito. Então, a gente precisa realmente se superar, a gente precisa estar para vencer todas essas dificuldades. É isso, gente, acabei. E então, ele coloca nessa frase Jesus, né? Jesus é a grande bússola que precisamos seguir, o grande exemplo de que a carne, ele foi o maior exemplo de ser humano encarnado aqui na Terra e que venceu a carne, né? A carne aí não no sentido de carne, né, do nosso corpo de carne, mas no sentido ali de todos esses maus sentimentos, esses maus impulsos, todo esse lado trevoso que quase todos nós temos em menos ou mais grau. Jesus foi a bússola, provando de que é possível vencer todos esses maus hábitos que podemos simbolizar aí como sendo a carne, né? Jesus venceu a carne. Mais alguém? Então, Flávio, pode continuar. E o resumo disso tudo que a gente comentou realmente está nesse último item, esse último parágrafo aqui, né? Que quando ele diz assim, né? Um dos maiores absurdos de alguns discípulos, aí dos discípulos aí somos todos nós, né? Discípulos de Deus, discípulos de Jesus, é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios na Terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Ou seja, é aquilo, né? Não transfere. A gente está comentando aqui. Né? Discípulo aqui somos nós todos, né? Discípulos de Jesus, discípulos de Deus. Então, não adianta dizer a carne é fraca. Resumindo, a carne não é fraca. Quem é fraca é você, espírito, encarnado no corpo feminino X, no corpo masculino Y, em estado evolutivo, cheio de imperfeições, cheio de vicissitudes. No dia a dia se deveria, né? Deveria no dia a dia se combater, se autopoliciar, se autodominar, né? Ter o discernimento de que realmente você está em fase de evolução, de aprendizado, mas que todo erro será acometido de uma cobrança. Isso é o mais importante. Nada passará
aos olhos de Deus. Nada ficará impune, seja lá o menor delito através de atos, pensamentos, né? Ou propriamente dito de uma outra forma. Até também as suas grandes virtudes, nada passará impune, será benéfico para você. Tudo será contabilizado. Então, dizer que a carne é fraca, isso não cola mais. No meu tempo de infância e adolescência, eu escutei isso. Mas, graças a Deus, eu quase não estou mais escutando isso, que as religiões hoje, de uma maneira geral, né, mostram, né, que realmente há algo muito mais em relação a o que nós devemos convergir, ou seja, buscar o caminho de Deus, buscar o caminho da perfeição, buscar o caminho mais reto possível. Aquilo que a gente coloca. Na vida não dá saltos, é gradativo. Ninguém de uma hora para outra vai dizer que botou a Bíblia debaixo do braço ou o Evangelho de Kardec e melhorou, estou 100%, isso não existe. Isso é uma falácia, cascata, mentira. Mas tendo o discernimento de falar assim, eu vou começar a mudar, eu vou começar a melhorar, me aprimorar, aqui está meu erro, então eu vou me corrigir. É buscando essa correção, buscando esse tipo de melhora que a gente realmente vai poder progredir. Sem isso, não dá para virar anjo e cantar a música da Janete. Alguém mais? Isso aí. A única carne fraca é se a gente não fizer musculação, aí fica fraquinho. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Mais ninguém? Então podemos finalizar. Quem é que se candidata a fazer a prece final? Não temos nenhum candidato? Ninguém? Ritinha, mamãe, você não quer fazer, não? Tempão que você não participa, não quer encerrar com a prece? Seu áudio está desligado. Tá? Dor, mialgia. Está desligado o seu áudio, mãe. Tem que ligar ali no microfonezinho. Tem que tirar o tracinho. Eu consigo fechar, mas não consigo abrir. Você vai fazer a prece? Você vai fazer a prece para a gente? Podemos fazer, né? Dentro daquilo que eu consigo, né? Mas a gente faz, né? Tá bom. Vamos à prece final, então. Então, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui, unidos, para aprendermos um pouco mais sobre o seu Evangelho, sobre os seus ensinamentos, né? Que possamos cada vez mais estar estudando para evoluirmos e seguir na caminhada da vida. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa noite maravilhosa. E que outros estudos como esses continuem acontecendo. Boa noite a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.